Muito. Bom, começamos. Deu 7h15, vamos começar a aula. Infelizmente, eu acredito que eu vou continuar a aula toda aqui com a câmera fechada, por segurança, para não travar. Fiquem à vontade de levantar a mão e falar, caso esteja travando. Infelizmente, vocês não vão ter aí a minha imagem, mas não é muito necessário. O foco aqui é realmente o slide. Deixa eu ver como é que eu tiro essa coisinha aqui de cima. Vamos lá. Rapidinho, só estou tentando. Pois é, será que vai? Fica tipo uma abinha aqui escrito compartilhando. Vai com ela mesmo. Não dá pra ver aqui, Israel, tá tranquilo. Tá aparecendo só seus slides mesmo. Sim, para mim parece que é meio na frente do texto, mas vamos lá. Não, não dá para ver direitinho. Beleza. Bom, então vamos começar hoje a segunda aula, sem mais delongas, já fizemos aí 15 minutos de espera para o pessoal entrar. Retomando um pouco do que foi dito anteriormente, né? Vai ser mais uma aula de Husserl. O propósito do curso é pensar essa relação de Husserl e Sartre. Então, em tese, o que está vindo aqui, de alguma forma, vai conversar com o que virá depois, na semana que vem, e sem ser nessa na outra também. Sem ser na próxima, na próxima, na próxima. E então, alguns conceitos que eu vou trazer hoje, se atentem a eles, como a questão de objeto intencional, consciência, eu, são todas coisas que eu acho que vai ser valoroso para a discussão posteriormente. Inclusive, e eu acho que é o principal, que é o que a gente espera aqui, para uma certa contraposição e comparação entre os dois autores. E talvez, em alguma medida, também uma convergência, né? Beleza. Bom, só para reforçar, então, o que foi dito na aula passada, bem rapidamente mesmo, a gente tratou sobre o diagnóstico pessimista que o Russell tinha em relação às ciências da sua época e à filosofia. E a gente chegou a uma certa conclusão ali, mais ou menos por meio da aula, de que o problema da ciência era esse fundamento injustificado e que esse fundamento injustificado era a tese da existência do mundo, vamos colocar nessas palavras, ou também a validade de ser do mundo, ou também o fato de nós dizermos que o mundo é. E nós também chegamos a reconhecer que a filosofia tem essa responsabilidade de investigar esse fundamento, que é um fundamento óbvio e refletido, digamos assim. E nós chegamos também à conclusão de que era preciso realizar um procedimento, a gente chamou esse procedimento de epoquê fenomenológica. Discutimos até um pouco sobre a questão da diferença entre epoquê e redução, mas pelo menos no interior dessas aulas aqui não é tão importante essa diferença. O que é importante, tanto se chamando de epoquê quanto redução fenomenológica, é esse procedimento de tirar, suspender, mais do que tirar, suspender a qualidade de ser do mundo. E aí nós ressaltamos, né, mas é sempre bom dizer isso, porque muita gente acaba penando nessa questão de que essa epoquê, ela não resulta na perda do mundo. Então, não é como se, uma vez que você faz epoquê, você não vai fazer mais nada, não vai pegar ônibus, não vai tomar um copo de água, nada do tipo. O mundo continua do mesmo jeito, tudo certinho, tudo bonitinho. O que muda, no caso agora, é que dentro do interior da discussão de fenomenologia, só nesse contexto, a gente vai desconsiderar a existência do mundo. Isso, inclusive, implica que em outras áreas do conhecimento, e mesmo na vida, como ela é vivida aí, no dia a dia mesmo, você fazendo as coisas que você tem, tão somente, pelo menos no interior da filosofia auxiliana, um propósito teórico de fundamentar, de encontrar um fundamento. Tá travando. Parece que voltou. Calma aí, pessoal. Só um momentinho que tá travando aqui.
Calma aí, pessoal. Estamos vendo aqui o que a gente pode fazer se aparecer a internet. Estava travando muito, né? Agora voltou, Israel. Eu acho que no começo ele picota um pouco, mas agora parece que foi. Talvez em algum momento acho que todo mundo desliga a câmera, assim, pode funcionar, mas acho que dá para continuar. Se tá dando, é só de vez em quando dar um alertazinho e aí eu paro, a gente espera um pouquinho e volta. Se estiver muito insalubre, eu tento passar para a internet do celular, que eu acho que vai ser mais viável. Bom, então vamos lá. Ouça. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vivo ainda? Como eu não estou vendo a câmera, eu só vou acreditar que sim. O problema de suspender a existência do mundo é que a gente começa a duvidar de tudo, né? Tá todo mundo te Estamos ouvindo. ouvindo. Toca Israel. Ótimo, maravilha. Então tá todo mundo, apesar de não estar existindo, tá todo mundo aparecendo. Nós Nem que estamos, seja fazendo, nós estamos fazendo epoqué de você. realmente. Não sobrou nadinha. Bom, vamos lá. Continuando a retomada, como eu disse, a epoquê não significa de forma alguma a perda do mundo, as coisas continuam como elas são, e o que eu estava dizendo antes, que a internet não deixou, é de que, inclusive, a função da epoquê ela é muito específica para a discussão de filosofia e de fundamento das ciências. Então, no final das contas, não vai ter tanta utilidade no dia a dia, assim. Mas na filologia tem todo o sentido do mundo e tem um valor gigantesco. Beleza. E aí nós descobrimos também nas aulas da aula passada que agora as coisas elas não desaparecem, elas não deixam de existir, mas agora a gente considera essas coisas enquanto elas aparecem e não mais enquanto elas são. Junto com isso, com essa descoberta, quando a gente fala de coisas que aparecem, a gente também descobre um eu ao qual essas coisas aparecem. E a gente chegou a essa conclusão de que esse eu é a evidência política que buscávamos. Finalmente a gente tem algum fundamento seguro. E aí, a partir disso, tudo que nos resta é fazer fenomenologia. Porque, justamente, fenomenologia é investigar as estruturas universais do modo como eu percebo o objeto. Ou, é o mesmo que dizer, investigar as estruturas universais do modo como o objeto aparece ao eu. Isso é fenomenologia. Fora disso, aí tem outras coisas, tem física, química, etc. Mas fenomenologia é só isso. Mas aí vocês vão ver que esse só é muita coisa. Aí só um acréscimo que ficou de falar, eu fiquei de falar, mas acabei deixando de lado, apesar que estava muito grande. Com a epoquê, seria bom tratar esses conceitos, porque vocês vão ver eles muito, quem se interessa muito em filologia vai acabar vendo, né? Com a epoquê, existe uma passagem de atitude também. Então, antes, o que o Russo chama de atitude natural, é basicamente você viver a partir da crença quase inabalável de que primeiro o mundo é e segundo que nós somos. E com a epoquê, a gente passa a viver uma nova atitude, que é reconhecer o eu como uma instância irremediavelmente anterior e condicionante de qualquer experiência possível. Isso tem implicações enormes. E Mutar ali. Abre sua câmera. beleza. Bom, então, na aula de hoje, eu tenho a intenção de trabalhar 3 temas centrais. A diferença entre o eu e a consciência, que é uma coisa que surgiu na discussão passada, e eu achei por bem colocar isso como um dos objetos de discussão de hoje, porque isso realmente vai ter um valor muito grande. A pergunta que o Raul fez foi interessante, e então eu já aproveitei ela. A gente vai falar de objeto intencional e a consciência do tempo. Maravilha. Hoje talvez seja um tema um pouquinho mais difícil do que o da aula passada, mas eu vou tentar, na medida do possível, facilitar. Eventualmente eu posso dar aquelas pequenas pausas para ver se vocês estão conseguindo captar. O tema de hoje é um pouquinho mais difícil mesmo, não tem o que fazer. Mas vamos lá. Bom,
com todo mundo que algum dia leu alguma coisa de fenomenologia, você vai ver o tempo todo a palavra consciência. Consciência para cá, consciência para lá e por aí vai. Mas a gente precisa definir aqui o que é consciência. Então, só lembrando, né, na aula passada, eu propus que a gente tomasse consciência e eu como a mesma coisa, por motivos pedagógicos, mas agora a gente vai ser interessante nós fazermos uma diferença. Era só para facilitar um pouquinho, que eu não queria que ninguém se embananasse na questão do porquê, etc. Mas agora a gente precisa fazer essa diferença. Então, vamos lá. Primeiro, o que consciência não é? E isso vocês têm que gravar no fundo do coração de vocês, se querem entender Husserl. A consciência não é e nunca será um objeto. Ela não pode ser equiparada, nesse sentido, com uma maçã ou um triângulo, que são objetos mundanos. Ou, como eu tinha dito na aula passada, né, o Hamlet, a língua portuguesa, são todos objetos do mundo. A consciência não é e não pode ser um objeto. Por quê? Em primeiro lugar, porque não existe isso de tomar a consciência como algo separado. Toda consciência, no caso da filosofia husserliana, e eu acho que isso vai acabar pegando forte para os outros fenomenólogos, é consciência de algo. Ou seja, eu posso estar consciente da maçã, do triângulo, de alguma lembrança, eu posso, inclusive, estar consciente da consciência, mas eu não consigo tratar da consciência como um objeto que está excluído do circuito que ela tem um objeto intencional. Eu não consigo tratar dela separadamente. E, da mesma maneira que ela também não é um objeto e ela não é separável, nunca se deve confundir a consciência com o sujeito. Isso também é uma clássica, assim, né? Quando eu estiver falando aqui de consciência, eu não estou falando, por exemplo, de mim enquanto um sujeito que participa no mundo, que tem um corpo, que, enfim, tem uma série de coisas. Quando eu estou falando de consciência, aí eu abro muitas aspas aqui, o curso não gosta dessas palavras, mas pense numa espécie de conceito abstrato. Mas não é exatamente um conceito, mas pense numa espécie de uma abstração. Porque no final é isso. Consciência é sempre consciência de algo. Então, quando eu estou falando dessa relação com algo. E nunca da consciência separadamente. E nunca dela também como sujeito. Maravilha. Nesse sentido, a consciência ela pode ser entendida como uma experiência intencional de algo. Consciência de. E aí a gente já abre aqui um parênteses relevante para tentar explicar um pouco o que seria essa intencionalidade. Eu não coloquei aqui nas aulas, mas de maneira muito rápida, muito sucinta, a noção de intencionalidade vai trazer justamente essa característica de relação que nós temos com as coisas, que é uma experiência que no limite pode ser chamada de uma experiência engajada, vamos tentar dizer assim. Trocando em miúdos, o Husserl, quando ele usa a noção de intencionalidade, ele está tentando se contrapor a todos aqueles que colocam a experiência como uma mera impressão na consciência. Não é uma impressão. Quando você vê qualquer coisa, independente do que seja, se você tem uma maçã diante de você e você está vendo essa maçã, a maçã, ela não está só, você não está só passivamente experienciando essa maçã, mas toda vez que você se dedica, não precisa se dedicar, mas toda vez que você se depara diante de uma maçã, existe um processo de consciência que trabalha essa experiência da maçã. Ou, em outras palavras, a maçã não é pura e simplesmente dada. Ela é, de alguma forma, intencionada. É isso. E aí, nesse sentido, só alguns parênteses, né? Nunca confundir intenção com o sentido corriqueiro de intenção, né? Como, eu tenho a intenção de ir à praia, não é nesse sentido. Pense na intenção como uma espécie de direcionamento, como... É isso. Depois, falaram da chuva, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas deu uma trovejada aqui. Chegou aqui também, veio de Belém até São Paulo. Olha, de qualquer maneira, quando falar de intencionalidade, sempre pensar nesse sentido de um certo engajamento com a experiência. E aí eu gosto sempre do exemplo mais claro, onde isso se mostra mais fácil possível, que é o clássico exemplo da grama do vizinho ser mais verde. Quando você vê a grama do vizinho como mais verde,
Isso significa que, de alguma forma, para você, aquilo houve um processo de experienciar a grama do vizinho, que de fato aparece mais verde para você, houve um processo de trabalho da sua consciência. Então, não é pura e simplesmente uma grama do vizinho que aparece para você como mais verde, mas ela aparece mais verde para você. É isso. Existe algum tipo de operatividade da consciência. É só nesse sentido que eu quero dizer quando eu falo de intencional. Bom, quando falamos de consciência, toda vez estamos, então, direcionando a algo. Falamos de consciência, estamos direcionados. E, inclusive, isso deve valer também para os casos de estados de semissono, devaneio. Na aula passada, até alguém trouxe um exemplo do uso de psicotrópicos, né? Em todos esses casos, quando a gente está falando, temos uma consciência, não é só uma consciência atencional, extremamente dedicada ao que está fazendo. Pode ser... Nossa, vocês ouviram isso? Mas é isso. Deu uma trovejada horrível aqui. Hoje tá difícil a aula, hein? A internet tá ruim, tá trovejando muito. Mas vamos lá. Esse trovão que... Eu nem sei se vocês conseguiram ouvir. Tá tudo bem. Beleza. Quando falamos de consciência, então, a gente sempre tem que pensar nesse direcionamento a algo. Mas isso não necessariamente significa uma atenção completa. Pode ser casos como você está, assim, você pode, sei lá, imaginar qualquer coisa. Não tem muito trem no Brasil, mas imagina que você está numa viagem de trem, ali, viajando na maionese. Naquele momento, você também está consciente da paisagem, está consciente, não sei, do barulho do trem e por aí vai. Mesmo que você esteja viajando na maionese. Só estou tentando trazer esses exemplos para vocês entenderem um pouco o que significa esse consciência de, porque ele, inclusive, foge um pouco do senso comum do que seria consciência. Do que a gente costuma... A Agatha diz trovoada intencional, de fato. Nesse sentido, então, falamos de consciência quando estamos investigando o objeto intencional. A maçã, o triângulo, a língua portuguesa, o Hamlet, por aí vai. Ou quando estamos investigando as vivências. Aí aqui eu trouxe uma definição de vivência, um pouco geral, mas ela ajuda. A gente vai entender na nossa aula, então, vivência ou experiência vivida como a consciência de algo vivida pelo eu. Então, talvez, o jeito mais fácil de entender é dizer que a vivência é a consciência de algo operado por mim, por exemplo. Estou vivendo especificamente isso agora. Eu vejo o celular em minha frente, vocês não estão vendo minha câmera, mas eu estou apontando aqui. Vejo o celular na minha frente, vejo essa garrafa, vejo esse computador, etc. É isso que eu estou vivendo. É nisso que a gente entende como vivência. Maravilha. Bom, se por um lado, aqui trabalhamos com consciência, agora a gente vai ter que diferenciar de eu. E aí aqui eu já faço um parênteses logo de cara, que o eu é um assunto bastante complicado na filosofia husserliana. Infelizmente, o Husserl não tem apenas uma noção de eu. Na verdade, ele tem milhares de noção de eu. Então, assim, de cabeça, tem o eu empírico, o eu transcendental, o eu concreto, o eu pessoal, eu com polo de vivência, eu como unidade psicofísica e por aí vai. Então, assim, quando eu falo de eu vou ter que escolher uma delas e eu escolho a que é a mais recorrente, porque, por exemplo, a questão do eu concreto vai surgir muito mais na filosofia tardia husserliana, né, nas meditações. Isso tem um valor, tem uma importância, mas antes não tanto. De qualquer maneira, então, quando nós chamamos de eu aqui, nós estamos exclusivamente tratando do eu como um polo de identidade de vivências. Então, se lá atrás eu disse que vivência é toda essa consciência de algo vivida pelo eu, se vivência é a consciência de algo vivida pelo eu, então o eu é a junção de todas essas vivências. É a totalidade delas. Eu acho que é o jeito mais fácil de pensar isso. É uma identidade de vivências. Ou também, que a gente trouxe, né? Então existe a consciência da maçã, do triângulo, do cavalo alado, e o eu é a reunião de todas elas sobre o mesmo centro. Nesse sentido, quando falamos de eu, nós estamos falando de novo da pessoa, do Joãozinho, da Maria. Nós estamos falando de um centro que, de alguma forma, unifica, identifica, reúne
tudo quanto é vivência possível desse centro. É isso que chamamos de eu. Então, tomem bastante cuidado quando a gente está falando de eu transcendental e tal. É nesse sentido. E aí, o eu ele não pode ser um objeto tal qual uma maçã, um triângulo. Aí aqui eu faço um parênteses bastante rápido, apenas uma correção da aula passada. O Raul, se eu não me engano foi o Raul, me pegou com uma excelente pergunta no final, só que eu já estava cansado e eu não fui muito preciso. Então, eu vou tentar esclarecer um pouco melhor agora. O eu, ele não pode ser, nesse contexto que eu estou falando de polo de identidade de vivências, ele não é um objeto do mundo. Nesse sentido, ele não é equiparável a uma maçã ou um triângulo. Mas, todavia, entretanto, ele pode ser um objeto de investigação da fenomenologia. Então, a fenomenologia pode se dedicar a ele, mas ele não é um objeto do mundo. Isso tem que ser dito logo de antemão. Por quê? Porque, justamente, como eu disse, ele é um polo de identidade de vivências, mas é um polo vazio. Ele deve ser entendido como um polo vazio. Mesmo assim, como eu disse, é algo passível de investigação. Ok? Só essa correçãozinha que é irrelevante. Ok? Então, aqui tem só um gráficozinho, né? Meio besta, bobinho, mas mais relevante. O eu seria essa toda. Então, aqui nós temos, por exemplo, a consciência do triângulo, a consciência da maçã, a consciência do cavalo alado. A maçã é um objeto que a gente tem, é efetivo, né? O triângulo é um objeto ideal, o cavalo alado é uma imaginação. E todos eles estão reunidos sobre esse polo de identidade. E esse polo de identidade eu chamo de eu. Mas vejam vocês que é isso. Ele é o conjunto, ele é a identidade de todas as consciências, ou a identidade de todas as vivências, aqui nesse contexto. Ok? E aí, vamos, continuando. Bom, apesar do eu ser um polo vazio, a gente tem que entender que ele é capaz de agir. É o eu quem escolhe lembrar de algo, é o eu que escolhe refletir sobre uma conta matemática, por aí vai. E toda vez que ele realiza esses atos, ele está consciente dessas coisas. Então, lembrar de uma coisa é estar consciente da lembrança, e por aí vai. E aí, só conectando um pouco com o que a gente discutiu na aula passada, lembra que a gente falou, né, que a epoquê era essa transformação da validade de ser do mundo. Agora a gente sabe, e essa é uma diferença crucial que vai ter, quando se fala de eu empírico e eu transcendental, antes da epoquê, o que se tem é um eu empírico, ou seja, é um eu que percebe as coisas com sua validade de ser. Depois da epoquê, é um eu transcendental. Ok? Beleza. Alô, vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Estamos ouvindo, Israel, tá tranquilo. Tá bem Beleza. quietinho. Então, vamos só dar uma paradinha rapidinho aqui, porque daqui para frente a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Então, se tiver algumas perguntas, se vocês quiserem fazer, esse é o momento. Se está difícil, se vocês entenderam o que é consciência, o que é eu, intencionalidade. Sei que tudo está bem corrido aqui, mas aqui vem coisa até pior. Eu estou vendo, aqui tem duas perguntas, né? O Juan Aragão falou, essa consciência em curso é translúcida, no caso sartreano? Aí, Juan, você vai ter que me explicar o que seria translúcido, porque esse não é um termo husserliano, né? Mas aí você me explica no final. E o Arthur falou, então eu não seria propriamente uma essência para Husserl? Não, pelo contrário. É justamente a essência do eu é o que o Husserl quer achar. No parágrafo 34, parágrafo talvez que eu tenha gastado mais tempo lendo nas meditações, lá ele vai falar do eidos ego transcendental. Então, sim, é isso que a gente está querendo achar. A filosofia, o Husserl diz, ela só se torna, de fato, uma ciência com seu valor e todo o seu poder quando ela se torna eidética. E as meditações têm um movimento muito curioso, diferente do caso das ideias,
é que a análise eidética vai chegar tarde. Então, tudo que o Russell faz, o Russell começa nesse eu empírico, e ele realiza todo o processo, vai explicando, descrevendo, mas ainda não está no campo eidético. E aí chega, é muito interessante, chega no parágrafo 34, ele fala, bom, até aqui nós trabalhamos com essa descrição, que era uma descrição no limite empírica, ela não tinha um valor universal. Mas agora eu quero fazer uma análise eidética disso. E aí ele vai mostrar como tem um valor universal. Então, quando você fala de essência, ele falou Arthur Bori, né? Quando você fala de essência, é nesse sentido, se eu estou entendendo bem, né, que é o sentido russeliano, de algo que é universal. E sim, ele quer achar a essência. E ele vai chegar a essa conclusão, mas vai ser só no parágrafo 34. De qualquer maneira, ele vai reconhecer que ao chegar no eidos, ego em geral, do parágrafo 34, ele fala, mas mesmo a gente já tem chegado aqui, nós já falamos dele, só que nós não sabíamos que era eidético, né? O Bruno Ortega falou, estaria certo afirmar em Russell de que o eu presume-se uma autoconsciência, isto é, uma consciência do eu, e de que as experiências percorrem esse eu vivido em um corpo vivido? Essa é uma excelente pergunta. E é uma pergunta bastante debatida, sim. Porque, enfim, uma das discussões no contexto do eu é se toda consciência implica uma autoconsciência. Eu não vou entrar nessa seara, porque essa seara é uma seara difícil. O que interessa, pelo menos para mim, aqui no contexto pedagógico, é que é possível uma autoconsciência. Isso é um ponto. Agora, se toda consciência presume autoconsciência, isso é uma parte que eu vou deixar em suspenso. Não quero me posicionar, porque aí já fica bem mais complicado. E a segunda coisa que você disse é uma consciência do eu e de que as experiências percorrem esse eu vivido em um corpo vivido, né? É certo afirmar de que o eu presume autoconsciência, é uma consciência do eu e de que as experiências percorrem esse eu vivido em um corpo vivido. Então, aí que está. É que eu estou falando aqui de um eu como uma identidade ou um polo de vivências. Mas ele vai chegar no eu concreto. E aí sim, o eu concreto, ele tem uma relação com o mundo. Mas ainda assim, não se presume, por exemplo, um corpo vivido. Evidentemente que existe sim uma relação com o corpo vivido, mas eu consigo, pelo menos o Russo acredita poder, descrever o eu desconsiderando sua corporeidade e sua presença no mundo. É isso. Eu sei que isso é talvez um pouco difícil de aceitar. Mas, por isso que eu falei, tentem pensar no eu como uma espécie de abstração, porque aí não é o sujeito, né? Ele não está corporizado. Outra pessoa falou, você poderia explicar um pouco mais sobre o conceito de transcendental para Russell? Poderia. Assim, em termos muito rápidos, eu não vou tratar aqui da origem de transcendental, que vai ser vinculada lá à discussão dos medievais, uma leitura que o Brentano faz e que o Kant também faz. O que interessa é, quando a gente fala de transcendental, é que a gente está estudando as estruturas de como as coisas aparecem para o eu, as estruturas universais. Então, sempre que a gente fala de transcendental, é nesse sentido. Vamos, assim, colocando em palavras não russelianas, seriam as regras do aparecer. Como uma garrafa que está diante de você aparece como uma garrafa. Existem regras na cabeça do curso. Victor Bariani, o eu estaria contido na consciência? Não, o eu, ele é o polo de identidade de consciências. Lembre-se que eu comentei, né? Que a consciência, ela não é uma coisa separável, né? Não existe a consciência. Então, não tem como alguma coisa estar contido na consciência. Existe consciência de algo. E a identidade de todas essas consciências, a gente chama de eu. É isso. Mas, respondendo a sua pergunta, faz sentido, com certeza. Toda pergunta faz. Marcelo Elias falou, o eu é uma ação, ao invés de um ser, um infiste. Uma ação. Eu precisaria pensar nisso. Mas ele tem uma cara. Ele é algo. Ele é algo. Mas eu preciso pensar um pouco, porque eu não sei muito sobre Fichte, confesso.
Bom, vamos só terminar essa rodada de perguntas. Alguém levantou a mão, não sei se foi sem querer ou não, mas se quiser falar, fala, e aí a gente encerra por aqui e depois continua. Fui eu que levantei a mão. Manda bala. Pedi licença para pegar carona na pergunta do Juan, que quando ele fala sobre a translucidez da consciência, né, do Sartre, no Husserl, eu acho que ele está se referindo a um texto do Sartre, que inclusive é um texto que dá título para esse curso. O Sartre tem um texto chamado Uma Ideia Fundamental da Fenomenologia, a Intencionalidade. Inclusive, fica de sugestão, para quem não conhece, que a veia literária do Sartre, nesse texto, acho que explica de uma forma muito mais clara o que é a intencionalidade, muito mais clara do que o Husserl. E lá o Sartre caracteriza a consciência enquanto uma translucidez, a consciência clara como uma ventania, né? O Sartre usa de algumas metáforas desse tipo, mas aí, salvo engano, vou até te pedir ajuda, Israel, o Sartre, ele identifica essa consciência translúcida conforme a interpretação dele das investigações lógicas e das lições sobre uma fenomenologia da consciência interna do tempo, que é onde o Husserl concebe a consciência sem o eu. E agora, quando, né, o Husserl entra lá, ideias 1, meditações, etc., com a ideia de um eu transcendental, ela já não é mais translúcida a consciência, né? Ela já não é mais clara, né? E aí, para o Sartre, a consciência se torna opaca. Né? Então, o Sartre está o tempo todo brigando com essa noção do Husserl, assim, né? Para o Sartre, a consciência tem que ser translúcida. Para o Husserl, era, lá nas investigações, não é mais. Agora tem um eu transcendental. Eu acho que o Juan estava indo nessa direção. E acho que pode esclarecer algumas coisas. Faz sentido. Nossa, muito obrigado, Raul. Imagina. Eu acho que no caso do curso, é engraçado, né? Porque não é só o eu transcendental que chega, né? Vai chegando um monte de eu. E foi o que eu disse, né? Nas meditações cartesianas, por exemplo, que é o meu objeto de trabalho, tem pelo menos 4 eus, né? E no final dos contos, o eu que vai mais me interessar é o eu concreto. De qualquer maneira, eu acho que ele está sempre pensando nesse eu, porque ele precisa dar alguma unidade para as vivências. É por isso que ele vai falar de um eu. Porque a consciência por si só não unifica nada. Ela é só consciência de algo, né? Então, tem consciência do celular, consciência da garrafa, uma imaginação, cavalada, etc. Mas ele precisa dar algum tipo de estrutura e ele, obviamente, com o estilo filosófico dele, quer dar uma unidade também. E isso vai ter uma importância fundamental para ele. Inclusive depois, porque ele vai ter que pensar coisas do tipo como a pessoalidade, o eu pessoal. Então existe um eu que ele tem características, ele tem certas decisões que ele toma e essas decisões elas permanecem. E essa ideia do permanecer, de uma certa unidade da diversidade, é o que vai meio que clamar pelo conceito de eu. Assim, é um assunto meio complicado, mas eu acho que, nesse sentido, acho que faz algum tipo de lógica ele ter colocado o eu. Mas é que ele também não consegue evitar a falta dele, né? Um ponto. E aí o Sartre, talvez, uma filosofia um pouco diferente. Ok. Então vamos continuar. Porque o mais difícil está agora por vir. Eu espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Então, se não captaram... só responder isso aqui. O Arthur Campos perguntou, o eu é o veículo de consciências? Não, quando é consciência de algo mesmo. O eu, ele é a unidade delas. Mas tá, tudo bem, você pode pensar, porque o eu age, né? Sim, pode ser. Ele não usa essas palavras, mas faz sentido o que você quis dizer. Ok. Mas o Russo não vai largar, respondendo, Raul, o Russo não vai largar de mão de jeito nenhum essa unidade. As consciências, eu acho que eu até coloquei uma citação aqui no slide, que as vivências não estão aí soltas, bagunçadas ao léu. Existe uma certa estrutura, uma certa organização da experiência, e essa organização, ela tem como ponto central o eu. Maravilha. Bom, aí, feito essas explicações, então, a gente chegou à conclusão dessa diferença entre... Cadê?
eu e consciência, né? Então, consciência, eu sempre falo consciência da maçã, consciência do celular, etc. E eu falo de eu como essa unidade, essa identidade de vivências. Maravilha. Então, como a gente até viu um pouco na aula passada, se o eu é o centro de todas, repito, todas as vivências, o polo de identidade, então ele é o objeto da fenomenologia. Porque falar sobre esse eu é falar sobre todas as vivências. E aí ele diz, né, então a tarefa da fenomenologia deve ser a de desvendar a mim mesmo enquanto eu transcendental. Isso vai ter implicações interessantíssimas. Bom, essa tarefa, o Russo disse que ela pode ter dois focos diferentes. Então, de fato, o que a gente estuda em fenomenologia russeliana é o eu transcendental, mas eu posso dar dois focos diferentes para esse eu transcendental. O primeiro foco é o noemático. E com noemático eu quero dizer que eu estou preocupado com as descrições do objeto intencional. O objeto intencional enquanto ele é percebido, enquanto desejado, imaginado, etc. E um outro foco seria o foco noético, em que eu presto mais atenção nos modos da consciência e não mais no seu objeto intencional. A apreensão do objeto e não o próprio objeto. Então, ou perceber, ou recordar, ou imaginar, etc. E aí, só um pequeno disclaimer aqui, essa questão de noés e noema é um assunto muito debatível na filosofia russeliana, e tem pelo menos duas escolas que brigam muito pelo sentido final de noema, e eu não quero entrar muito nisso aqui. E um dos motivos é porque nas meditações, noés e noema sempre aparecem juntos. E o Russell meio que deixa de lado um pouco essa distinção. Ela só vai tentar mais ou menos esclarecer um pouco o rumo da investigação, mas já não tem tanto valor ficar falando de noés e noema, pelo menos no contexto das meditações. Em Ideias 1, falar de noés e noema é fundamental. Bom, feita essa diferença, eu preciso dizer então que as meditações, pelo menos 70% delas, se preocupa com a parte noemática. Ela vai falar mais especificamente dos objetos intencionais e de como esses objetos se dão para o eu. E aí, pegando agora esse objeto intencional, que é o nosso modelo de trabalho aqui, o Russell nota uma característica muito interessante. Existe uma espécie de dualidade no objeto intencional. Por quê? Porque, de um lado, o objeto intencional ele tem um conjunto de múltiplas aparições, mas, de outro, você tem apenas um aparecente. Esse mesmo objeto intencional ele apresenta-se de duas maneiras. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu trouxe aqui, né? Existe uma diferença entre a maçã como uma unidade objetiva e os muitos perfis dela que experienciam. Quando você pega uma maçã, então imagina todo mundo tem uma maçã aí em casa e está segurando ela agora. Você olha para ela. O que você vê é uma maçã? É e não é. Porque, de certa maneira, o que você está vendo é uma maçã. Tem uma maçã diante de você. Mas se você for realmente notar o que você está vendo, na verdade você não está vendo uma maçã. Você está vendo um lado da maçã. No máximo, a parte da frente. Ou a parte de trás, ou a parte de baixo, a parte de cima, etc. E no máximo que você está vendo é uma maçã agora. Você não está vendo uma maçã, enfim, do passado, etc. Mas eu vou trabalhar um pouco mais na frente. E o que isso quer dizer? O que quer dizer que existe, quando você pega um objeto intencional, ele é, de certa maneira, uma combinatória de uma multiplicidade de aparições. Ele é um conjunto, uma identidade, uma síntese de infinitas multiplicidades. Ok? Sei que essa parte aí vamos tentando esclarecer. Bom, então, é mais ou menos isso. Todos os objetos intencionais, eles se apresentam nessa dualidade de característica. Né? De um lado, eles se apresentam como uma unidade, um composto, e de outro, eles se apresentam como uma série de variações. O Russell diz, então, que haveriam dois tipos de consciência. A primeira consciência seria o tipo de consciência fundante, que é a vivência imediata. É a visão da face de um objeto, da sua cor, a audição dos seus sons, etc.
Então, é o objeto que tem diante de si, no caso, desculpa, é o contrário. É o perfil que tem diante de si. Você está consciente desse perfil. E, de outro lado, haveria uma consciência fundada. Isto é, uma consciência de todos os modos de aparição em conjunto, formando uma unidade objetiva de um objeto particular. É a consciência do aparecente. Então, assim, para resumir muito grosseiramente, é isso. Quando a gente fala de consciência fundada, nós temos uma consciência fundada de uma maçã. É a composição de todos os seus modos de aparição. Quando a gente fala de consciência fundante, é os seus perfis aparecendo, cada um à sua maneira. E o Russell vai dizer, então, que o objeto intencional ele é fruto de uma síntese de consciência dos modos de aparição. É aqui que aparece essa ideia. O objeto como uma síntese. Assim, a consciência de um objeto intencional é fruto de uma síntese de múltiplas consciências dos modos de aparição. E ele traz um exemplo aqui, não é dos melhores, o Russell não é muito bom nos exemplos, mas ele traz o exemplo do cubo. Ele diz o seguinte: tomo como tema de descrição a percepção deste cubo. Vejo, então, na reflexão pura, que este cubo está continuamente dado como unidade objetiva numa multiplicidade, mutável e multiforme de modos de aparição, que determinadamente lhe pertencem. No seu decurso, esses modos de aparição não são uma sucessão de vivências sem conexão. Eles transcorrem antes na unidade de uma síntese, de tal modo que neles tomamos consciência de uma só e mesma coisa enquanto aparecente. Cara, isso parece muito bizarro, mas é óbvio no final das contas. Pense na experiência, então, da maçã que eu falei. Vocês têm uma maçã diante de vocês, vocês olham para essa maçã. Vocês pegam essa maçã, guardam numa gaveta, amanhã olham de novo. Vocês pegam, tiram uma foto dessa maçã. Todos esses modos de aparição, que eles chamam de modos de aparição, todos esses acessos que você tem na maçã, são partes dessa multiplicidade que vai formando o que você chama de maçã. Todas as vezes, não importa de qual lado você olha essa maçã, você sempre diz, isso é uma maçã, e é aquela que eu tenho na minha mão. É isso que ele está querendo dizer. Quando você fala em uma unidade, você está falando em uma composição de multiplicidades. Isso é uma noção cara ao Lúcio. Bom, continuando. No limite, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais maluca, cada um dos perfis da maçã também é uma unidade composta de multiplicidades. E cada uma dessas partes que compõem a multiplicidade é uma unidade que, por sua vez, de outras multiplicidades. Por isso que eu coloquei aqui o título de síntese de consciência. Por quê? Porque o caráter de síntese não está apenas na consciência da unidade objetiva, a maçã, mas cada modo de aparição continuado mostra-se como sendo, por sua vez, uma nova unidade sintética, de multiplicidade de modos de aparição pertencentes a essa modalidade. A maçã é uma unidade de modos de aparição singulares que ocorrem sucessivamente. No entanto, cada um desses modos de aparição também são unidades sintéticas. Ou seja, cada lado da maçã também é uma unidade. Também é um conjunto de outros tantos modos de aparição que se compõem. Então, temos aqui a foto de uma maçãzinha, né? Então, imaginar que você está olhando apenas esse lado. Você não está mais olhando, não está tomando todo o resto. Se você considerar exclusivamente apenas esse perfil da maçã, ele já é uma composição de uma multiplicidade de modos de aparição. E se você pegar cada um desses modos, eles também vão ser uma composição, uma unidade de outros modos de aparição. É isso. A ideia do Husserl é que praticamente isso vai até o infinito. Então, o mesmo vale, aí é que a gente entra na parte de adumbramentos, né? Eu acho que o Arthur falou sobre adumbramentos. Então, o adumbramento é isso. Eu coloquei o slide justamente para esclarecer. Nós temos um aspecto do objeto. Por exemplo, a cor vermelha da maçã. A cor vermelha da maçã, ela também é uma unidade. Mas se você olhar bem, assim, honestamente, você vai ver que a maçã não é como um todo vermelho. Na verdade, é uma composição de infinitas cores que juntas eu chamo de vermelho.
Então, o adumbramento é justamente isso, essa infinidade de multiplicidades que formam uma determinada unidade. Isso tanto vai valer para os perfis de uma unidade objetiva, como para os próprios modos de aparição. Aí eu citei aqui as conferências de Paris, olhando diretamente, encontramos a cor constantemente idêntica, o vermelho da maçã. Mas refletindo nos modos de aparição, reconhecemos que ela não é outra coisa, e que não é de outro modo pensável, senão aquilo que se apresenta ora num, ora no outro, adumbramento cromático. Então, por mais que eu diga o vermelho da maçã, o que nós temos, na verdade, é uma sucessão infinita de cores variadas que compõem uma cor que a gente chama de vermelho da maçã. E, de fato, é muito curioso como a nossa linguagem acaba replicando um pouco dessa própria estrutura do perceber, porque você fala, ó, por exemplo, eu tenho na minha mão, vocês não estão vendo na câmera, mas eu tenho na minha mão uma garrafa cinza. Eu chamo essa garrafa de garrafa cinza. Se eu apagar a luz e ela estiver bem no escuro, ela não é exatamente cinza, porque eu já não estou vendo ela. Ela é um borrão mais preto, mas eu vou dizer que é uma garrafa cinza. Aí se eu olho por outra determinada luz, uma luz mais amarelada, ainda assim estou dizendo que é uma garrafa cinza, e por aí vai. Só para tentar explicar um pouco que é justamente isso. Essa unidade que nós aderimos aí ao objeto, né, essa característica da cor, por exemplo, ela é só uma unidade de multiplicidades. Feito isso, alguém tem alguma dúvida? Vocês estão... Posso continuar ou vocês querem comentar alguma coisa? Vou ver daqui uma hora. A minha garrafa cinza. Acho que Parece que tá tranquilo, Israel. Só o Raul falou que no final ia comentar algo mais, e agora apareceu uma pergunta do Gabriel, na verdade. o Gabriel perguntou: a linguagem seria uma ferramenta para congelar a consciência de um objeto e tentar generalizar a aparição? Vamos por parte. Primeira resposta à pergunta seria não. Não, o Augusto não está pensando na linguagem dessa maneira. Porque, na verdade, consciência de um objeto e tentar generalizar a aparição não é exatamente uma generalização, é uma unidade. É uma unidade dos modos de aparição. E às vezes eles podem até não ter nenhum tipo de variação entre eles, né? Por exemplo, se você olhar a maçã hoje e você olhar a maçã amanhã, ela ainda assim vai ser a mesma. Não existe uma generalização. Obviamente que a diferença entre a maçã que você viu hoje e a maçã de ontem é só a diferença temporal. Mas elas são maçãs idênticas. Mas é uma unidade dos modos de aparição. Eu não sei se usaria a palavra generalização. O Arthur Boy perguntou: então temos diversos encontros com a consciência dos objetos e teríamos um condensamento dessas consciências com a consciência fundada? Talvez o condensamento fosse mais interessante, essa palavra. Porque é um pouco isso, cara. Quando você olha para uma coisa, existe uma infinidade de coisas implicadas, ou condensadas, como você chamou. Porque é muito curioso, né? Quando você... qualquer coisa que você olhar, se você parar na frente de uma casa, você não precisa olhar o lado de trás dessa casa para reconhecer aquilo como uma casa. Eu estou falando uma casa que é um objeto grande o suficiente para você ter que dar a volta, né? Você parou, bateu o olho, você fala, isso é uma casa. Por quê? Porque o que você tem é um objeto intencional. Mas implicado nessa casa, existe uma série de coisas que nem presentes estão. Você nunca, digamos, uma casa que você nunca viu na vida, você nunca viu o quintal dessa casa, você nunca viu a porta de trás, as janelas do fundo, nada disso. Mas você já toma ela toda como uma casa. E essas coisas que você não viu, apesar de você não ter visto, elas estão implicadas, ou elas estão condensadas, como você chamou. Exatamente. Tanto que, isso é muito curioso, se você olhar e falar, isso é uma casa, e você der a volta, e na verdade não é uma casa, é um cenário de filme, então só parece de frente uma casa, mas por trás é só uns pedaços de madeira, você vai falar, isso não é uma casa, isso é um cenário. Você errou na sua previsão aí. Mas naquele momento, com o que você tinha de informação, você toma aquilo como uma casa, um objeto intencional ali como um todo. Isso é muito curioso, porque no final das contas, o que o Russo vai reconhecer é de que a nossa experiência ela é sempre fracionada, ela é sempre incompleta, mas a gente está sempre completando ela. E é isso que eu quis dizer lá atrás quando eu falo de intencional, porque as coisas elas não só simplesmente aparecem para nós.
Na verdade, existe todo um trabalho da consciência, é isso, um trabalho de consciência que completa, que unifica, que sintetiza as coisas. E a gente faz isso o tempo todo, é impressionante. Por exemplo, a experiência que eu mais gosto de pensar é o caso da música, que por que você... Ixi, travou. Está interrompendo, Israel. E se você puder repetir a última frase? Você ouviu a parte da música ou não? Isso. Você fala, é quando você disse que o que mais gosta de fazer é pensar na música, daí parou. Ah, tá. Beleza. E agora, vocês estão me ouvindo? Teste, teste. Tá bom, certinho. Boa. Então lá. Perfeito, agora. Eu tava todo empolgado. Ninguém tá ouvindo. Essa é uma quebra de expectativa, por exemplo, também. Como a gente tem que experienciar as coisas como unidades. Então, tá. Esse é muito interessante. O travou de novo, man. Digamos, o disco arranhou, quebrou o aparelho e parou de tocar. Cortou de novo? Não? Beleza. Ah, é a chuva. Agora voltou. Tá difícil. Bom, enfim. Então você está A escutando... gente vai ter que completar essa aula também. Exatamente, você está vendo. A mesma aula... Cada um vai ter que... Ela tá bem fragmentada. Exato. É isso, mas é isso. É isso. Todo, apesar da sua fragmentação. Mas enfim, continuando a música, e aí a música é interrompida num determinado momento. O porquê isso incomoda de alguma maneira a gente? Porque ela é dada como um todo, inclusive as suas partes futuras, que vão ser ouvidas. E principalmente quando é uma música que você já conhece, né? Aí às vezes você pode até cantar um pedacinho da frase e as pessoas já continuam. Ah, não sei o quê. Aí que alguém vai lá e continua, que eu não consigo pensar em nenhuma música agora. Sei lá, bom, 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 bom. O mais rico, como é que é? O rico sobe, é esse. Você vê que eu nem sei cantar. Mas essa música, se eu começo a cantar, alguém sabe continuar. Por quê? Porque as coisas são sempre dadas como unidades. E é justamente isso que o Russo está tentando mostrar. Apesar de a música, você não escuta todas as notas de uma vez só. Você escuta uma nota, depois outra nota, depois outra nota, e por aí vai. Mas ela já é dada como unidade. Inclusive o que vai vir depois dela. A próxima nota, a próxima nota, a próxima nota. É isso. Inclusive, às vezes, tem muita essa questão de unidade com coisas que a gente não pensa. O Russo não falou sobre isso, mas, por exemplo, a gente está ouvindo um determinado estilo musical e, sei lá, clássico. E aí, imediatamente, troca para funk, por exemplo, que é meio que tomado como extremo oposto. Cria uma certa sensação de dissonância. É um pouco isso, porque a gente está sempre experienciando as coisas e unificando elas e sintetizando. Mas, teoricamente, a próxima música não tem absolutamente nada a ver com a primeira. Mas a gente está sempre captando as coisas como unidades. Ok. Tudo certo? Tem mais uma pergunta? Bom, enfim, vamos continuar. Beleza, então respondendo um pouco sobre adelumbramentos é isso. Para quem tiver mais interesse, quiser explorar mais isso, essas explicações valiosíssimas aí do Russo está no parágrafo 17 e 18 das meditações. É lá que lá de síntese, de síntese, de síntese. Bom, e aí a coisa começa a ficar ainda mais maluca, né? Porque eu estou falando aqui sempre de unidades de multiplicidades, mas eu acabei não falando tanto que, na verdade, essas multiplicidades, elas defluem, ou fluem no tempo. Na verdade, o que está por trás de toda essa multiplicidade é sempre o tempo. Porque se vocês forem para pensar o exemplo da casa que eu dei, você olha a parte da frente, isso é um momento T1. Quando você caminha para ver a parte de trás, esse é o momento T2. Então é a mesma coisa que dizer que você nunca vai ter acesso a todos os perfis da casa ao mesmo tempo.
Ou como exemplo da música, você nunca vai ouvir todas as notas de uma música de uma vez só. Você vai ouvir cada uma a seu tempo. Por quê? Porque no limite, toda a unidade de multiplicidades é uma unidade de multiplicidades do tempo. São perfis que são dados no tempo. São multiplicidades que estão fluindo no tempo e estão sendo compostas. Então, você pode pensar na maçã. Eu olho para a maçã, guardo ela na gaveta. Aí amanhã eu olho de novo, guardo na gaveta. Depois de amanhã a mesma coisa. A maçã é a mesma. E a maçã está permanecendo a mesma nos 3 dias que eu dei de exemplo. Mas cada vez eu tive um modo de aparição diferente. É isso. Isso pode ser pode tanto valer como unidade quanto todos os modos, né? E bom, por que eu estou falando disso, né? Que valor que tem isso do tempo? Como a gente viu nessa estrutura filosófica maluquíssima, tudo é uma unidade de multiplicidade. E todo pedaço de multiplicidade também é uma unidade de multiplicidade. E por aí é o infinito. Mas o Russell acha que deveria haver pelo menos uma unidade que ela não é parte de nenhuma outra. Ela não é uma parte de um modo de aparição. Ela é uma unidade e não há nada além dela. Russell acredita que deveria haver uma unidade absoluta. Uma unidade que seria universal e que abarcaria sinteticamente todas as multiplicidades possíveis. Aí se pergunta, todas quais? Todas. A da maçã, do triângulo, do cavalo, tudo. Que eles chamam de unidade absoluta. Alguém levantou a mão? Levantou. Patrícia, pode falar. Será que ela levantou sem querer? Que agora ela baixou a mão. Pois é, né? O Marcelo Elias falou isso de fato. Foi sem querer. Tranquilo. O Marcelo comentou aqui, né? Retornamos aos pré-socráticos, o uno no múltiplo e vice-versa. Exatamente isso. Mas talvez no caso de Parmênides é isso mesmo, né? Deveria haver um uno que abarca todos os múltiplos. Aí já não é mais o uno de qualquer múltiplo, né? Mas é o uno total. E tem a ver com o tempo, então realmente a conexão é muito forte com Parmênides. Tem razão. Bom, essa unidade, sem fazer grandes firulas, ela é a consciência do tempo. Ou a consciência interna do tempo. O que eu quero dizer com isso? Lembrem vocês que eu falei que no limite, todas as multiplicidades, todos os modos de aparição se dão no tempo. O que o Russell está pensando, então, é que tanto um objeto particular, como a maçã, tem uma temporalidade, mas talvez haveria uma temporalidade oniabarcante, que ele chama, ou uma síntese universal, que seria uma temporalidade total, que incluiria todas as vivências possíveis, todas as unidades possíveis. Em outras palavras, se todas as multiplicidades decorrem no tempo, é o próprio tempo das multiplicidades o princípio unificador de tudo. Qualquer consciência de algo flui no tempo. A unificação de tudo que flui no tempo é a consciência do tempo. Aí a coisa fica um pouco mais maluca, mas é basicamente isso. Então, voltando aqui, esse gráficozinho meio bobinho, né? Aqui nós teríamos uma unidade, que seria uma unidade de multiplicidades infinitas, né? Que é parte de outras unidades, que no final das contas é parte dessa unidade total. Qual que é o ponto em comum em todas elas? O tempo. No limite, então, toda vez que você experiencia um determinado objeto, esse objeto que tem uma temporalidade própria, essa temporalidade está inclusa na temporalidade total, que é a consciência interna do tempo. E isso tem implicações muito interessantes, se a gente for parar para pensar. Porque o exemplo mais clássico de todos é a diferença de tempo, de experiência de tempo assistindo uma aula, por exemplo. Alguma pessoa fala, meu Deus, ainda bem que acabou. A outra fala, nossa, já acabou. Por que essa diferença de tempo se as pessoas estão experienciando teoricamente a mesma coisa?
É justamente porque, em tese, digamos, cada consciência interna do tempo está compondo os seus objetos de uma maneira diferente. E aí, no limite... e aí, só mais uma coisa para acrescentar. Um pequeno disclaimer aqui, importantíssimo. Quando eu falo de tempo, eu não estou falando de um tempo do relógio, tá? Mas eu acho que deve ter ficado claro pelo meu exemplo do tempo da aula. Ele diz, por exemplo, em Lições para a Consciência Interna do Tempo, né? Não é o tempo do mundo da experiência, mas antes o tempo imanente do curso da consciência. É isso que ele está falando de consciência interna do tempo. Ok? E aí que está a grande sacada, que talvez é o incômodo aí do Juan, ou não necessariamente o do Juan, né? Mas talvez o incômodo do Sartre em relação ao Husserl, é que essa consciência interna do tempo, ela é o eu idêntico. O eu idêntico é a unidade de todos os vividos em um mesmo fluxo. Então, uma outra forma de dizer eu comecei falando com um polo de identidade de vivências, só que eu não tinha ainda possibilidades teóricas de acrescentar uma segunda parte, que é um polo de unidade de vivências de um mesmo fluxo, de multiplicidades que se compõem em unidades, que se compõem nesse mesmo fluxo, que é a consciência interna do tempo. Isso é o eu. E... enfim, isso vai ter implicações grandiosíssimas, né? No final das contas, voltando já desde o começo, desde a parte da fundamentação, sempre falar de experiência desse eu, e esse eu é isso. Esse grande edifício complexo de composição sintética de unidades. Bom, é isso que eu tinha um pouco para hoje. As referências bibliográficas são as modificações cartesianas e das versões. Eu peço desculpa aí pela questão da internet. Ela deu uma travancada na minha aula, mas eu espero que vocês tenham conseguido captar pelo menos um pouco. E o que vocês não conseguiram captar, eu consigo, às vezes, tentar responder agora. Liguei até a câmera aqui para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade aí, inclusive de discordar do Husserl. Eu tenho algumas perguntas já aqui que foram no chat, né? Que acho que ficaram para trás na discussão. Então vamos tentar. Vamos lá. Às 8h02, o Marcelo Elias disse o seguinte: essa ideia já não estava na estética transcendental do Kant? A unidade sintética da percepção em diferentes níveis, intuição e conceito? Sim, sim. Já estava no Kant. Mas vai ter algumas diferenças. Que, no final das contas, elas não são tão pequenas assim. Uma delas, e talvez a mais crucial de todas para mim, em relação ao Kant, é que não faz sentido, por exemplo, falar de coisa em si. Então, sim, você está falando, de fato, mas a limitação da discussão fenomenológica vai ser sempre no aparecer, nos fenômenos. Então, em tese, isso já é uma diferença muito grande com Kant. Mas, sim, a ideia de síntese da percepção está no Kant, que também está, por sua vez, no Leibniz, né? Quando você se apercebe da onda, na verdade, o Leibniz diz isso, né? A onda, na verdade, é um composto de pequenas ondinhas, né? E, na verdade, a grande onda que você percebe é uma apercepção de outras percepções. O Bruno Ortega pergunta: estaria correto dizer que essa síntese de consciência presume uma consciência perceptível dos perfis ou dos modos de aparição? Mas, mesmo assim, as partes nesse sentido não dizem respeito diretamente ao todo em Husserl? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Bruno. Deixa eu ver de novo. Se é correto dizer que essa síntese de consciência presume uma consciência perceptível dos perfis ou dos modos de aparição? Ah, tá.
Entendi o que você quis dizer. Vamos ver se é isso que eu... Vamos ver. Se não for, aí você me corrige e acrescenta aí, talvez pelo áudio. Um ponto importante que eu acabei não trazendo aqui é que esse procedimento de percepção de uma unidade, ele não se dá, em primeiro lugar, por um processo mental ativo. Então, não é que você tem que olhar para uma garrafa e pensar, não, eu estou só vendo um lado, mas eu tenho certeza que tem um outro lado lá. E aí eu vou olhar e falar, tem outro lado. Não, a garrafa já se dá desse modo. É a percepção da garrafa que implica infinitas multiplicidades. Mas você mesmo nunca está olhando para multiplicidades. Você sempre está olhando para unidades. Por isso eu dei o exemplo da música, e por isso a música causa tanto incômodo quando ela trava no começo ali, ou no meio, etc. Porque a gente está sempre esperando a unidade. O outro exemplo que para mim é mais esclarecedor, e talvez mais que isso não sei se dá. Quando você olha para uma tela, uma pintura, a Mona Lisa do Louvre, lá, que está no Louvre do Leonardo da Vinci. Quando você olha para a tela, você olha para as cores da tela, para o enquadramento da tela, ou você olha para a Mona Lisa? Sem querer sacanear a pergunta, a resposta tem que ser para a Mona Lisa. Mas o que você tem diante de si são cores. E o enquadramento ali e tal. Você não tem uma Mona Lisa diante de si. Mas o que você percebe é uma unidade. É a Mona Lisa. É um pouco esse o sentido. Essas coisas são dadas. Mas o Husserl é quase como se ele fosse, sei lá, um dissecador aqui, que ele fala, ó, esse aqui que está dado como inteiro, eu vou cortar aqui, eu vou ver milhões, bilhares, infinitas partezinhas pequenininhas que estão se combinando para formar esse todo. É nesse sentido. Eu respondi sua pergunta, Bruno? Não sei. Não sei se ele... Espero que sim. Acho que sim. Eu não apareceu aqui, mas eu vou considerar que eu respondi. Se não, você abre. Agora, não. Apareceram outras perguntas. Eu vou passar para as outras, e aí, se houver mais questões, eu respondo. Mas aí, até que tem mais aqui na frente, né? Passando para a próxima. Do Victor. Vamos ver. O que você quis dizer foi que, à luz da consciência interna do tempo, o eu possui maior capacidade de clarificar a si mesmo? Não, o que eu quis dizer é que o eu é essa unidade do tempo. Então, à luz da consciência do tempo, eu só expliquei que, no final das contas, o eu é uma união de vivências no tempo. Uma síntese. Ou seja, a melhor definição egológica seria a luz da consciência interna do tempo? Então, sim e não. Como eu disse para a Rússia, né, tem vários eus, então eu estou tratando especificamente desse eu, que é o mais comum da anafologia, aí o tempo, a consciência interna do tempo é relevante. Mas aí outros eus vão ser outras coisas que vão estar envolvidas. Mas o tempo vai ser quase que a forma de fundo sempre ali no operante. E aí eu gosto de pensar sempre no seguinte sentido. Da mesma maneira que o mundo é a totalidade dos objetos, o eu é a totalidade das vivências. Eu gosto de pensar assim, porque facilita um pouco para mim. Então, quando você vê o mundo? Você vê o mundo a partir dos objetos mundanos. Você não tem como ver o mundo, ouvir o mundo, etc. Mas você tem como ver objetos mundanos, né? Da mesma maneira, quando você vê o eu, a partir das suas vivências, você olha essas vivências, reconhece que elas são temporais, reconhece uma certa unidade delas e chega a uma certa conclusão de que existe uma unidade total operante. Espero ter respondido. Paulo Roios disse... A Paula Roios, desculpa. Eu não sei se respondeu do Bruno, mas a pergunta que nem fiz e que estava refletindo, você respondeu. Ah, que bom. O Arthur também disse... Quando estamos falando de consciência, estamos também falando de possibilidade? Sim, sim, sim.
Definitivamente. Porque quando a gente está falando de consciência, não se trata só do que você está percebendo momentaneamente. Lembra que eu falei da música e do fato da música criar um estranhamento quando não vem a nota que você espera? O bom, bom, aí você espera a próxima parte da letra e ela não vem? É porque também existe uma expectativa futura, e essa expectativa é uma possibilidade. Então, sim, não se trata só de efetividades, tentando trabalhar com o arcabouço russeliano, né? De efetividade barra possibilidade. É isso. A unidade do objeto sempre implica também possibilidades, não só efetividades. Possivelmente que dentro dessa garrafa, agora eu posso mostrar minha garrafa cinza, realmente que ela está aberta, tenha apenas uma garrafa. Mas aí, às vezes, eu abro, tá completa, que esteja vazia, ou com água. Aí eu olho e tá cheio de isopor. É isso. Tô sempre trabalhando com possibilidades, com uma certa normalidade também. O curso vai trabalhar nesses conceitos. A experiência, no final das contas, ela tem certas estruturas recorrentes. E aí o curso vai pensar também em termos de aprendizagem e de uma certa cristalização do próprio perceber. Uma unidade, isso é aprendizagem. Só se vê algo como total à medida que você aprende. É bem interessante. Se alguém quiser também, eles são bastante ativos no chat, se quiserem, podem também. E aí o vozeirão contar pra gente. O Ismael, você poderia repetir, porque fragmentou? Alguma coisa aí? Deixa eu... Ah, tá. O que eu devo repetir a partir de onde? Só para ter algum tipo de... Quando você estava falando da aprendizagem, Israel, você começou a falar da aprendizagem e daí cortou. Então, você puder repetir essa parte. Ah, tá. Não, é só para explicar, porque a pergunta foi sobre possibilidade, né? E aí eu estava tratando um pouco sobre sempre existe um certo horizonte de expectativa, uma certa expectativa de normalidade da experiência, e no limite, o curso vai dizer que esse próprio captar as coisas como unidade é porque a gente aprendeu a experienciar dessa maneira. A gente sempre tem... Só uma coisa, Rebeca Nascimento... Ah, fechou. Essa própria experiência enquanto uma unidade é porque a gente aprendeu a fazer assim. Então, existe uma certa estrutura de aprendizagem do eu também. É muito interessante esse tema. E como certas coisas são... O que eu fiquei... estava lendo recentemente, eu acho muito legal, é isso. Esse eu, ele pode tomar decisões. Qualquer decisão. Pensar uma aqui agora. Eu decidi que eu vou emagrecer. E essas decisões, elas vão compor uma certa tendência do eu. Então, você sempre vai estar... a partir do momento que você decide que você quer emagrecer, você vai agora experienciar as coisas como coisas que podem te fazer bem em saúde ou não, te engordar ou não, é nesse sentido. Mas enfim. E aí, só terminando de responder a pergunta, quando estamos falando de consciência, estamos falando de possibilidade, certo? A ciência consciência absoluta seria a parte de idealização criticada por Heidegger e posteriormente Husserl. Olha, é que o Heidegger critica muita coisa, mas eu acho que duas críticas que o Heidegger faz, e aí cabe a você avaliar se elas são relevantes ou não, em primeiro lugar, essa questão do mundo e da epoquê. Então, o Heidegger olha e fala, putz, será que é realmente preciso essa epoquê? Isso é uma questão, de fato. E a segunda é a questão do eu. O Heidegger olha e fala, será que realmente precisa desse eu transcendental, que é essa coisa, que é um polo vazio, que é uma identidade de múltiplas vivências que defluem no tempo? É nesse sentido. Ele vai questionar, eu acho,
para mim, pelo menos as leituras que eu fiz de Heidegger, ele vai bater nesses dois pontos. E, de fato, aí tem uma diferença crucial, né, mesmo? Tipo, questionar esse eu, etc. E aí ele vai caçar uma outra coisa. Então, mas esse é um problema, né? Porque quando você faz filosofia, você questiona, então você tira. Mas aí você tem que pôr alguma coisa no lugar. Ou não, né? Então, não é o eu, talvez o Dasein. Não é o eu puro, troca por um Dasein, né? Ainda que o Russo depois vai dar uma boa resposta para o Dasein também. O eu concreto ou mônada é uma resposta, uma tentativa de resposta do Russo ao Heidegger. Essa questão de expectativa de possibilidade para o Russo implicaria uma consciência voltada para o futuro, como no circuito da epseidade do Sartre. De novo, eu peço muitas desculpas de não entender de Sartre, mas pelo menos até a parte de Russo, sim, é isso, é uma consciência voltada para o futuro, também, é isso. No limite, na verdade, o que é mais interessante é que a gente está o tempo todo voltado para os dois lados, porque a gente olha um objeto que ele já tem ele é uma consciência fundada, ele tem que o Russo vai falar depois, de uma instituição, né? É um certo sentido específico. Por exemplo, quando você olha uma tesoura, você sabe que essa tesoura é para cortar. Imediatamente, você olha uma tesoura, você sabe que ela vai cortar. Por quê? Porque envolve uma relação com o passado. E ao mesmo tempo, você sempre olha essa tesoura como uma possibilidade. Preciso cortar esse papel. Aí você vê uma tesoura, essa tesoura serve para cortar esse papel. Então é sempre uma relação passado e futuro. Agora eu não saberia dizer o que seria esse circuito de epseidade do Sartre. Isso vai ser os meus amigos aqui que vão responder nas próximas aulas. Por favor, Carolina. Oi, boa noite, Israel. Obrigada pela exposição. Eu perguntei na aula passada, mas eu acho que eu não deixei a minha dúvida muito clara e também eu acho que eu não fiquei muito satisfeita com a resposta, talvez por minha culpa mesmo. Eu fico tentando entender, na verdade, eu não sei se você vai conseguir me dizer, a crítica do Merleau-Ponty ao Russell, quando ele fala na fenomenologia da percepção, dessa impossibilidade de uma redução completa. Eu não sei se eu consigo entender o que ele está querendo dizer com isso, né? Ele fica falando da redução fenomenológica, que ela seria idealista, isso bem no prefácio, né, da fenomenologia da percepção. Mas aí ele fala isso dessa impossibilidade de uma redução completa, e eu não sei se eu consigo entender muito bem o que ele está querendo dizer com isso, né? Óbvio, ele vai falar depois, no final, vai falar por que ele está dizendo isso, né? Que as reflexões têm um lugar no fluxo temporal, que elas procuram captar, e que não existe pensamento que abarque todo o nosso pensamento. Mas, de toda forma, eu não sei se vocês já discutiram isso no grupo lá do GPF, se você saberia me falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Tranquilo. O pior que eu acho que vai me faltar ainda leituras do Merleau-Ponty, porque eu precisaria saber o porquê ele não consegue realizar essa redução. Porque, assim, como uma pessoa que estuda russo, né? Eu sei o que é redução, para que ela serve na filosofia russeliana, mas eu não lembro. Você falou da fenomenologia da percepção. Eu cheguei a ler a fenomenologia da percepção, mas eu não lembro o porquê que essa fenomenologia da percepção, porque essa redução na fenomenologia da percepção, ela não vai ser completa. Eu precisaria rever os textos também, ou se você conseguir trazer de memória um pouco das justificativas, talvez a gente até conseguiria debater aqui. Mas sem saber os motivos pelos quais ela não funciona, ou ele pode simplesmente dizer, não funciona, não dá. Não, eu acho que no sentido de poderem existir duas consciências ao mesmo tempo. Eu acho que é um pouco por aí o argumento dele, mas... E quais seriam essas consciências? Duas consciências ao mesmo tempo, eu acho que é essa... Você fala em intersubjetividade, um eu e um outro. Isso. Tá. Entendi. Isso. Entendi. Agora que eu sei que é essa discussão... Isso. Aí, como eu não entendo a parte do Russell, para mim fica difícil de entender o que ele está dizendo.
Entendi. Não, sim, ele fala, inclusive, agora eu entendi o que você está falando. No prefácio da filosofia da percepção, ele fala: o grande problema do curso é o outro. E, bom, esse é o meu objeto de pesquisa do mestrado. Tentando trazer, bem resumidamente, a resposta. E aí, obviamente, você pode se contentar ou não com ela. A maior parte das pessoas não se contentam tanto. Mas é mais ou menos o seguinte: o eu no limite, e isso o Russell não vai largar de mão, ele é essa instância constituinte da experiência, inevitavelmente constituinte. Então, quando se fala de experiência, é impossível deixar de lado o eu. E o eu no limite, nas meditações exclusivamente, ele é um eu totalizante. As meditações se dizem, né, na quarta meditação, parágrafo 39, 42, isso. Ele diz explicitamente: a fenomenologia é um idealismo transcendental. E o eu é essa instância constituinte de toda experiência efetiva e possível. Obviamente, qualquer leitor, e muitos fizeram ainda na época do curso, vão colocar a questão, mas, poxa, quando você coloca o eu nessa centralidade de uma filosofia, você, ao mesmo tempo, cria um problema de solipsismo. Porque o outro, ele nunca vai ser considerado para além de uma mera experiência do eu. Resumidamente, a crítica é essa. O outro nunca vai ser nada mais do que um aparecer. Nesse sentido, não haveria uma diferença entre uma maçã, uma garrafinha e um outro sujeito. E, de fato, o Russell tem uma dificuldade de encaixar esse outro no circuito das descrições dele. Mas ele tenta. E ele vai tentar por uma medida, não sei se vai te agradar ou não, mas é mais ou menos assim. Ele vai explicar que a experiência, ela sempre envolve, como eu disse aqui, mesmo na aula, né, ela sempre envolve vivências, são consciências imediatas, mas ela também envolve qualquer experiência de qualquer objeto, coisas que não são imediatas, que ele vai chamar de presentificações. Então, você tem, aí entra um cabedal de conceito que eu não trouxe, porque eu não quis complicar, mas é mais ou menos assim. O perfil que eu vejo imediatamente agora é uma apresentação. E os perfis que eu não vejo, mas que estão no conjunto da unidade do objeto, são presentificações. E eles já estão dados naquele momento. Isso vale para o objeto. Para o objeto, qualquer objeto que seja da percepção, ele fala que você pode explorar. Então, você pode olhar para a parte da frente, está presentificado a parte de trás, mas você pode explorar e encontrar a parte de trás. No caso do outro eu, não existe. Não tem como você cavar a cabeça de uma pessoa e achar um sujeito nela, um eu transcendental lá também. Mas o Russell vai dizer que existe um processo de emparelhamento, de fato, tomar a si mesmo como um ponto de partida e olhar para determinados objetos no mundo e dizer: aqueles objetos se comportam, e aí a questão do comportamento é relevante, esses objetos se comportam tal qual a minha unidade psicofísica comporta no mundo. E a minha unidade psicofísica está em relação ao meu eu transcendental. Então, eu percebo um outro eu transcendental ali. Mas eu acredito que agora, pelo que você está me explicando, seria exatamente isso, né? A partir do momento que você realiza Epoquê, você perde esse outro. E aí, no caso, o Russell tenta encontrar esse outro a partir dessa explicação, pela explicação da empatia. Que a empatia não é a empatia entendida aí no senso comum, né? Enfim, que é um fenômeno que acontece não só quando você percebe o eu, acontece em vários momentos, quando você transfere o seu sentido de experiência para outra coisa. Por exemplo, quando você se olha no espelho, o que você vê não é a si mesmo, é um reflexo seu. Mas aquele reflexo se remete a si mesmo. É um pouco nesse sentido. O comportamento do outro é
algo que remete ao meu comportamento, que por sua vez, então, tem um transcendental. Assim, eu expliquei muito rapidamente, é uma discussão gigantesca, mas o, 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 o Merleau-Ponty tem uma boa crítica. Inclusive, foi meio que por causa dela que eu me interessei por esse assunto. Agora que eu entendi o que você estava falando, realmente. Mas é isso. Queira ou não, o Russell nunca vai largar de mão do seu idealismo, nunca vai largar de mão da sua hipoquê e do seu eu transcendental. O que ele começa a fazer é uma espécie de carnalização do eu, uma espécie de concretização do eu também. Porque o eu, por exemplo, o eu nas meditações já tem história, o que é uma coisa incrível, né? Então agora, e ele está relacionado ao mundo concreto, enfim, que ele chama de mundo circundante. Umwelt. E aí nas crises fica até melhor, porque agora tem a história da filosofia e tal. Enfim. Mas enfim, é um assunto longo mesmo. Eu espero ter respondido. Ficou alguma pessoa sem ser respondida? Se quiser também abrir o microfone. Algumas pessoas estão perguntando, a gravação será disponibilizada? Sim, no canal da Fefelete. Talvez pela gravação as coisas fiquem até melhor, não fiquem tão picotadas, né? Espero que tenha conseguido captar aí alguma coisa. Eu acho que lá atrás tinha uma pergunta que eu deixei para depois. Acho que foi a do Bruno, Israel. Também, Beleza. Eu tinha anotado essa. mas também era de uma moça. Perdi. Mas tudo bem. Não tem problema. Acho que foi lá para perto das 8 horas. Mas qual que é do Bruno que eu deixei para trás? É a das 8h03. 8:03? Deixa eu ver. Isso. Seria correto dizer que essa síntese de consciência presume-se uma consciência perceptiva e perfil? Não, essa até que eu respondi. Eu até tive um pouco de dificuldade de entender ela. Diga. Então ótimo. Não, então ótimo. Maravilha, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente já vai encerrando ela. Achei. É o da Paula Royas. Ela pergunta como fazer uma análise, por exemplo, de um eu sem materialidade, mas com características físicas e até psicológicas, como os encantados da Amazônia. Então, tome cuidado. Para Russo, como seria possível? Esse é um ponto que eu não trabalhei, mas muitíssimo cuidado, porque o Russo levava isso a sério. Nunca confundir o eu transcendental com o eu psicológico, porque ele também existe. Mais um eu aí, né? Mas aí, no caso, só uma pergunta, a Paula falou, o que seriam esses encantados? Os encantados são seres do imaginário popular que Mas possuem uma representação, Você está me ouvindo? Os seres encantados são seres que têm representações dentro de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas, que têm uma representação dentro desses lugares, eles não têm uma materialidade, ou têm uma materialidade dupla. Por exemplo, o boto, ele tem uma materialidade dentro da água e ele tem uma materialidade fora da água. Mas como analisar esses seres que são encantados para essas comunidades? Porque eles têm uma relação com eles são cidadãos como eles. Mas eles não têm idade, entendeu? Entendi. Ó, a sua pergunta é bastante pertinente. O Russo, obviamente, como um bom europeu, né, não sabia nada fora da Alemanha, mas eu acho que talvez esse exemplo te sirva e encaixe com a questão dos encantados. O Russo diz,
de forma bastante sagaz que essa explicação da experiência desse eu transcendental deve valer para todas aqueles eus que experienciam. E ele diz, inclusive, que se Deus existe e ele experiencia, ele deve experienciar dessa maneira. E por quê? Porque no limite, o que ele está descrevendo aqui vai se mostrar como eidético. Então tem que valer universalmente, tem que valer de todos os modos possíveis. Então, se existe percepção, essa pessoa, ou esse encantado, ou Deus, vai ter que perceber a partir dessa estrutura. Então, até Deus, diria a Rússia, experienciaria um objeto enquanto uma unidade de multiplicidades, teria sua consciência interna do tempo, etc. E, nesse sentido, os encantados também. Mas eu acho que, assim, isso, tomando os encantados como possíveis eus transcendentais, né? Mas se eles só são objetos culturais, aí é outros 500. Aí, se a gente tentar pensar, por exemplo, os encantados como na mesma chave de um personagem de filme, por exemplo. Ele não é real, ninguém acha que ele é real, ele é ficcional, né? Mas eu acho que ele não tem esse sentido pelo que você está falando. Mas se a gente pensasse nessa chave, aí ele não precisaria ter as estruturas da experiência que a gente descreveu aqui. Mas se ele percebe, ele tem que perceber nesse contexto. Então, tu até tinhas falado logo em seguida que eu fiz essa pergunta no chat, tu respondeste uma outra pergunta falando em relação à corporeidade, né? Uhum. Que não necessariamente precisa ter. Então, acabou respondendo a minha pergunta naquele momento, mas foi bacana a gente falar sobre isso, sobre essas questões ficcionais, porque, na verdade, não é nada disso, né? Para essas comunidades, esses seres, eles não existem na materialidade, mas eles existem dentro daquele espaço, daquele ambiente, ocupando o espaço naquele lugar como um cidadão, né? Sim, Então, sim. mas no momento que tu falaste da questão da corporeidade, que eu tinha usado até a palavra materialidade, que era meio que para falar disso, né? Uhum. Tu respondeste minha pergunta, então eu acho que eu entendi. Obrigada. Que eu acho que é a comparação com Deus mesmo, né? E eu acho que eu falei, né, na aula passada, ele acreditava em Deus, mas ele tinha essa explicação. Que ele falou, e Deus também seria uma espécie de eu não corpóreo aí, talvez. Eu não sei. Mas ele teria que seguir essas regras. O Russo, nesse ponto, ele é bem forte. Certo? Existe mais alguma dúvida? Marcelo Elias, existe uma pasta do curso? Sim. Eu mandei por e-mail, posso reforçar esse e-mail depois. Pasta do Drive com os textos do curso? Sim. Até o momento tem só os textos do curso, mas a semana que vem vai ser acrescentado do Sartre lá. E vocês podem acessar à vontade. E eu posso tentar colocar alguma coisa que vocês se interessem. É isso, meus queridos. Se ninguém mais tem dúvidas, acho que a gente pode encerrar a aula por aí. Até tardou muito mais do que eu esperava, acho que a internet atrapalhou um pouquinho. Mas muito obrigado aí pela participação de vocês e pela comunicação, pelo interesse. E continue aí, que agora vai ser Sartre, vai ficar bem mais divertido. E é isso. Querendo, podem mandar um e-mail para mim. Podem mandar alguma comunicação. Perguntar mais de Russo. Estou sempre aí empolgado para falar um pouquinho disso. Um grande abraço a todos e até mais.